Senhor Alessandro, daremos início ao ato 10/2018, processo 81/2018. Alessandro Batista Zanini. Isso. Profissão engenheiro civil, nacionalidade brasileiro, naturalidade Foz do Iguaçu. Exato. Senhor Alessandro, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges? Não, nem o conheço. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, senhor Alessandro Batista Zanini, o senhor está compromissado, é obrigado a dizer a verdade sobre a pena de incorrer no crime falso testemunho e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos nos termos dos artigos 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Pode. Senhor Alessandro, o senhor está trabalhando no município de Caçapava em alguma obra? Estou executando a reforma do ginásio aquele próximo à Dutra, agora não me recordo o nome. O senhor sabe o motivo do senhor estar aqui hoje? Não fui comunicado. Tá. Algum membro da comissão fazer alguma pergunta? Boa tarde. O senhor é da construtora Zanini. Exato. O senhor ganhou a licitação, vocês concorreram e ganharam a licitação da continuidade da obra do ginásio? Exato. Quando isso ocorreu? No final do ano passado. Como está neste momento a obra? Ela está em torno de 15% executada, vai ter uma medição nova agora daqui a uns 15 dias por aí. Dentro de 15 dias que virão? Isso, vai ter mais uma medição que vai chegar em torno de 1/3 dela executada. Tá, daí já vai estar 1/3 concluído. Exato. Faltando 2/3. Isso. E o senhor tem previsão para a conclusão da obra? Previsão contratual é final do ano, né? Final do ano, novembro, dezembro? Em dezembro. Dezembro? O senhor, a consultora que o senhor faz parte, ganhou quando concorreu à licitação? Quando? O senhor disse que foi no final do ano passado. Exato. O senhor sabe precisar quando? Foi em novembro. E o resultado saiu em dezembro e a gente assinou o contrato, acho que foi em fevereiro desse ano. Fevereiro. E de lá para cá, a obra vem dando continuidade ou houve um momento de paralisação? Houve uma paralisação por falta de pagamento. Porque lá é recurso Caixa Econômica, então eles mudaram agora o procedimento. Antigamente, eles dispunham 70% do valor para a Prefeitura. E a Prefeitura fazia os pagamentos. Agora não, cada medição tem que ser mandada para a Caixa Econômica, aí a Caixa Econômica manda um fiscal até o local e libera cada medição. Então isso atrasa muito a obra. E essa paralisação que houve, o senhor sabe precisar de quando a quando? Olha, no documento lá da obra foram em torno de uns 60 dias, foi de abril a junho. Tá. E em julho ou junho, final de junho, retornou? Retornou em julho, E não paralisou mais? Não. Tá. Eu agradeço. Senhor Alessandro, com a palavra agora, a defesa, para fazer seus questionamentos à testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, igual maneira, responder livremente. Ok. Boa tarde, Suzanine. Tudo bem? Tudo bem. Um dos objetivos dessa comissão é apurar o eventual abandono de obra pública. Então, eu vou perguntar para o senhor especificamente ao ginásio municipal. Está abandonado?
Não, ele estava abandonado. Aí a gente ganhou a obra, agora a gente está dando sequência. E nesse período, o senhor tem conhecimento de que foi necessário um trâmite para poder retomar essa obra, tendo em vista contrato com a Caixa, aditamento, ou nada foi passado? O senhor simplesmente chegou, participou da licitação? O senhor não tem conhecimento das medidas administrativas tomadas ao longo do ano passado? Não, antes da licitação, eu não sei dizer. Nada? Não. Sem mais. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Muito obrigada, senhor Alessandro. Obrigado. Senhor Cláudio. Boa tarde. Daremos continuidade ao ato 10/2018, processo 81/2018. Cláudio Alessio Guaraná. Profissão engenheiro civil, nacionalidade brasileiro, naturalidade São Paulo, estado civil casado. Certo. Senhor Cláudio Alessio Guaraná, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Nem amigo, nem inimigo. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Não, meu compromisso é com o município. Então, senhor Cláudio Alessio Guaraná, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade. Oi, perdão. O senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade sobre a pena de incorrer em crime de falso testemunho e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim, senhora. Podemos prosseguir? Lógico. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Senhor Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui perante essa comissão. Ok. Os questionamentos que eu tenho são basicamente todos após a retomada da obra, após o acordo firmado com o município. Tudo bem? Certo. Eu gostaria de saber quem que fazia as medições dos serviços ali na obra. Quem que fazia as medições? Do serviço, isso. Posteriormente, agora? Não, depois do acordo que foi feito, da retomada. O engenheiro João e a engenheira Samanta. Sim. Mais o engenheiro João. Tá. Tá? O senhor se recorda qual foi a primeira medição? Sim, mais ou menos lembro, lógico. Lembro. Foi um final do saldo contratual que tinha uma parte da rua final que tinha ficado para ser feita. A época, o senhor sabe mais ou menos precisar quando foi feita essa medição? Foi feita essa medição, para pensar um pouco, porque essa obra já era para ter terminado faz tempo. Nós iniciamos até isso antes do acordo, mais ou menos setembro, outubro. Essa medição, acredito que tenha sido dezembro, novembro, talvez por aí. Tá. Quando foi que a contratada efetivamente ingressou na retomada da obra? Olha, nós tivemos um problema na realidade lá, que foi o seguinte, é meio difícil, eu gosto de falar, tá? Dos objetivos. Não tem problema nenhum, estamos sendo gravados em áudio e vídeo, então, o senhor pode falar à vontade. Tá bom. Então, tem que fazer o seguinte, quando eu fui chamado pelo atual prefeito, né, para fazer esse acordo, na verdade quem me chamou foi o secretário de obras, tal, fizemos lá várias reuniões, tal, e decidimos tomar a frente da obra, retomá-la. Eu tinha uma tremenda urgência de acabar logo essa obra, tá? Mas a gente acabou esbarrando alguns problemas, tá? Primeiro, os burocráticos, né? Teve uma certa morosidade no processo todo. E segundo, o que aconteceu? A Sabesp, na época, ela estava fazendo, eu confesso não sei bem o que era, mas era uma rede de esgoto, acho que elas estavam refazendo uma rede de esgoto. E essa rede de esgoto era exatamente na rua onde eu ia iniciar a obra. Tentando explicar um pouquinho melhor. Essa obra, ela é o bairro Panorama. Ele é um bairro que ele tem uma região relativamente alta e tem uma baixada no bairro. E essa região da baixada é onde fica lá perto tem um brejo, tem um córrego lá, tá? E essa região, evidentemente, em época de chuvas, é muito complicada, tá? Então, a minha ideia era fazer isso antes que a chuva chegasse,
Tá? E foi exatamente ali que a Sabesp começou a obra dela, que é na Joaquim Tomás, alguma coisa, o nome da rua. Tá? Então a gente teve essa certa morosidade, de ficar esperando a Sabesp, esse tipo de coisa. Era uma obra grande que eles estão fazendo, uma vala de bem uns 6 metros de profundidade e devia ter uma extensão chutando uns 220, 250 metros. Tá? Então me atrapalhou um pouco. Então, na realidade, eu comecei para valer essa obra mesmo, talvez, precisando outubro, meados de outubro para valer. Acho que foi por aí que a gente começou essa obra. Tá? E mesmo assim, no trecho onde a Sabesp não estava, meio que vai conjuntamente, tá? Tá. O primeiro pagamento foi realizado quando? Puxa vida. Eu não sei precisar. E a forma que está no acordo, senhor, se recorda? De que a forma está no acordo? O pagamento seria efetuado? Lembro. A forma que está no acordo são 2 parcelas. São 2 parcelas, onde a primeira parece-me que até 20 dias do início da obra, e a segunda a partir do momento que tiver a medição que complementasse a primeira, esse tipo de coisa. Sim. Acho que era por aí. Então, esses pagamentos, essas parcelas já foram todas efetuadas? Foram efetuadas as 2. Tá. Ainda sobre o acordo, que até a oportunidade que a gente tem, né, porque o senhor que é o responsável pela empresa, até de esclarecer algumas dúvidas, né? Estou à disposição. Até gostaria. Sim. Isso é bom para todos, né? É muito bom para mim também. Uma curiosidade, né, que nós nos deparamos aqui com esse acordo, o senhor sabe dizer por que não houve manifestação dos procuradores do município nesse acordo e somente do secretário de Justiça? O senhor chegou a tratar com ele diretamente esse acordo para formalizar isso ou não? Não sei dizer. Confesso que essa é uma parte que eu sou leigo, né? Essa parte de direito não é meu dia a dia, tá? E até quando eu fui chamado aqui, até liguei para conversar com minha advogada, perguntando, até para informar um pouquinho como é que funcionava isso tudo, né? Não é meu dia a dia isso. Eu sou estritamente técnico, né? E ela explicou, tal. Até perguntei para ela como é que funcionava. No dia, até perguntei a ela, tá? Doutora Márcia, quem foi na época que avalizou a homologação e tal? E que ela explicou para mim que era porque eu falei, procurador ou promotor? É que ela explicou que era um promotor, que era esse tipo de coisas. Então, voltando agora à sua pergunta. Na época, o tempo todo, isso foi conversado com o secretário de Justiça, na época era o doutor Eric. Sim. Era ele que fazia isso. Depois, sim, apareceu também 2 procuradores, doutor Matheus e doutor Wagner, é isso mesmo, que também leram isso, tudo mais, deram aval, e aí foi para fazer a homologação na Justiça. Que aí, pelo que me consta, a juíza exigiu, né? Ela quis um aval do promotor. Tá? Por que eu digo isso? Porque esse processo demorou um pouco, tá? Ele foi mais lento do que eu precisava que fosse, tá? Tá. Uma outra curiosidade. Sim. As cláusulas desse acordo, elas estavam prontas, foram feitas pela prefeitura ou pela advogada do senhor? Não, foi feito em comum acordo. Em comum acordo. Aí, quando o senhor chegou lá para assinar, já estava pronto, então? Não, isso foi discutido. Isso foi discutido primeiro, foi discutido com o prefeito, primeiro com o secretário de obras, bastante, amplamente, depois com o prefeito. E aí sim, na hora de concretizar, sentou o meu jurídico com o jurídico da prefeitura e elaboraram termos, dentro do que tinha sido acertado. Tá joia. A prefeitura detinha todo o laudo e fazia defesa no sentido de inexecução por culpa da contratada. Por que houve essa decisão de inverter e reconhecer o erro da municipalidade? Olha, isso é uma longa história. É uma longa história, tá? Que se vocês me derem a oportunidade de falar, eu vou adorar. Pode falar. Tá? É uma história longa. Não tem problema. Bom, essa obra na realidade, ela foi licitada em meados de 2012, ainda na administração do prefeito Vilela. Nós ganhamos essa obra, eu não sei precisar o mês, mas ganhamos a obra e começamos a executá-la, também não sei precisar o mês, mas talvez outubro, setembro, não sei, por aí, final do ano de 2012, tá? E executamos relativamente, uma celeridade grande, e recebemos a primeira, segunda, terceira medição, e a quarta e quinta medição, a Caixa, pelo que me consta, não tinha aportado o dinheiro. Então nós viramos a administração do outro prefeito que acabava de ser eleito,
E ficou para ele pagar 2 parcelas, que era a 4ª e a 5ª medição, que tinha sido feito já, e ficou para pagar porque a Caixa não tinha aportado dinheiro. Isso é a história que me venderam, pelo menos, tá? E aí o que aconteceu? Quando o novo prefeito, o prefeito Rinco, assumiu, tá? Ele assumiu, eu tentei contato com ele, né, com o secretário de obra, para ver como é que ficava, tá? E ele até demorou um pouco para entender, e aí eu consegui falar com o secretário, que eu lembro do meu nome, era Darcy, engenheiro Darcy, uma pessoa educada, tá? Bastante atenciosa. E eu consegui falar com o prefeito só, eu até trouxe aqui a data, eu trouxe minha agenda em 2013. Eu tenho 40 anos de profissão, então eu tenho minhas 40 agendas. E eu fui procurar quem estava na reunião no dia. Então, vamos lá, botei um clipe aqui. Eu botei aqui, como eu falei, no dia 17 de janeiro eu tive com o engenheiro Darcy, secretário de obras, e eu só consegui falar com o prefeito no dia 25 de janeiro, que ele foi me atender. E estava o prefeito, estava na reunião, estava só eu da empresa, estava junto, estava o prefeito Henrique Rinco, que eu marquei aqui, secretário de obras Darcy, secretário jurídico Dr. Benedito e diretor de obras Marcelo. Essa reunião foi entre nós, tá? E foi uma coisa assim que me marcou muito essa reunião, marcou muito. Quando entrei na reunião, até é engraçado, porque na minha memória até parecia que tinha mais gente, né? Mas tinham 4 pessoas, parece, mas o prefeito eram 5. E eu fui recebido de uma forma bastante assim, estranha pelo prefeito, pelo novo prefeito que tinha acabado de assumir, que era Henrique Rinco, né? Ele assumiu, ele me chamou, ele me atendeu na sala dele com essas pessoas. E a primeira coisa que ele falou é que ele não me pagaria. Eu não vou te pagar. Puta, me pegou assim de surpresa. Eu falei, o senhor não vai me pagar? Prefeito, desculpa, por que o senhor não vai pagar? Eu não vou te pagar porque você bancou a campanha da prefeita, da candidata do Vilela. Eu falei, prefeito, desculpa, eu não estou entendendo. Sim, você que bancou a prefeita, a candidata do Vilela. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu falei, prefeito, o senhor me desculpe, eu tenho muito assim, respeito para o engenheiro Vilela, inclusive colega de profissão. Eu falei, fiz obras aqui em Caçapava, mas eu não tenho nenhum tipo de intimidade com ele. Eu nunca almocei com esse senhor, nunca jantei com esse senhor, eu não conheço ninguém da família dele e ele não conhece ninguém da minha família. Então é um relacionamento muito exclusivamente profissional. Mas não teve jeito. Eu fui o cara que bancou a candidata do Vilela para ele. Ele me rotulou aquele dia. Então foi uma reunião extremamente desagradável, muito desagradável. Ele disse que não me pagaria. Chegou a me fazer uma proposta. Faz o seguinte, ó, eu te pago uma parcela, a outra fica para a prefeitura. Eu cancelo o teu contrato, contrato a tua empresa. Pô, prefeito, como é que é um negócio desse? Eu executei essa obra. E começou tudo aí. Começou nisso. Ficou nisso. Até é interessante, né? Porque nesse dia eu tive uma impressão bastante assim, não foi muito boa a impressão que eu tive desse prefeito, né? Porque ele confundia as coisas, impressionante. Primeiro o seguinte, a reunião toda ele falava do Vilela, é obsessivo o negócio. Engraçado, eu vou ler o que eu escrevi aqui no dia, me permitam. Eu peguei essa agenda de 2013 para ver quem tinha participado, né? E aqui eu coloquei aqui, quando acabou a reunião que eu fiz para o carro, eu escrevi o seguinte, ó, prefeito teimoso, odeio Vilela. Eu botei entre parênteses, obsessão. Isso aqui é original. Era obsessivo a coisa. Bom, resumo. Então esse dia ele batia o seguinte. Primeiro que eu tinha bancado a campanha do prefeito Vilela. E eu falo aqui, diante do juramento aí. 2 anos de prisão, sei lá. Eu nunca dei um centavo para essa senhora, nem sabia o nome dela. Nunca soube quem. Sinceramente, não sabia o nome da candidata de Caçapava. E ele rotulou, mas passou a reunião inteira falando só Vilela. E aí ele pega outra coisa. Essa obra não era sua. Essa obra era do Penido. Penido é uma construtora que tem aqui em São José dos Campos, que entrou na concorrência e pegou o 2º lugar. Eu falei, prefeito,
Eu ganhei. Você ganhou nada, você perdeu, quem ganhou foi o Penido, deram para você. Olha, desagradável. Tenho 40 anos nessa profissão. 40 anos que eu tenho essa área aqui. Uma das coisas mais chatas que eu tive até hoje. Não, o Penido que ganhou, o Vilela deu para vocês. Ó, prefeito, pelo amor de Deus, prefeito. Tem documentos, prefeito. Só pega o documento e veja. Tem lá os colocados, eu peguei em primeiro lugar. Não, mentira sua. O Penido ganhou essa obra. Então foi uma coisa assim, mas tão desagradável, que olha, sério, eu fico triste de lembrar. E não é só isso, depois eu continuo, né? Então ele passou a reunião inteira falando isso. E aí eu percebi que ele estava meio assim, expressão meio grossa, bem assim, ruim, não quero usar essa expressão, mas não estava, parece que assim, meio preparado para o cargo. Ele começou a falar, dizer que o Vilela tinha jogado as contas para ele. Puta, como assim? E por mais interessante, né, porque o que aconteceu? Quando realmente eu não recebi essas 12 medições, eu tive a informação através do diretor de obras naquela época lá. O diretor de obras era Floriano. Ele falou assim, olha, o prefeito está deixando portado o dinheiro da prefeitura. Quando a Caixa pagar, você recebe, né, porque não tinha como pagar. E a impressão que me dava é que o prefeito novo, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que a impressão que eu passou, ele confundia o que era, eu acho que ele não sabia que era contrapartida, ele confundia com pagamentos, prestações. Então eu não sei se na época, eu também, sinceramente, não é meu métier, né? Só que eu não sou prefeito, eu sou engenheiro e empresário. Ele colocava as coisas de uma forma assim, o seguinte, ele jogou as contas, agora eu estou tendo que pagar as contas que ele não pagou. Eu não sei se você está confundindo as parcelas provavelmente seja as parcelas do empréstimo, não sei, mas juro, foi uma coisa assim, impressionante. Foi uma reunião estritamente chata essa. E aí o que aconteceu? Nesse dia eu já comuniquei ao prefeito o seguinte: prefeito, o senhor tem um problema na mão. Por quê? Porque esta obra é uma obra que ela é uma obra, e aí realmente é uma coisa interessante, né? É uma obra que foi feita, é um projeto extremamente simples, é um projeto simples como é um projeto qualquer de pavimentação para um bairro residencial. É uma pavimentação muito leve, muito esbelta, não tem nenhum tipo de tratamento do subsolo e tem algumas restrições e tal. Eu falei para ele, prefeito, eu já comuniquei com carta à prefeitura anterior e o senhor precisa tomar uma providência, que vai dar problema nessa obra. É interessante o seguinte, né? Tudo que eu estou falando aqui para os senhores, né? Eu falo vocês, desculpa, eu não é muito meter, senhores, tá? Tudo que eu estou falando aqui para os senhores está documentado. Vamos ver quem está olhando. Pega os documentos, é público, pega o processo, tem todas as minhas cartas lá. Eu tenho carta, eu coloquei carta em dezembro, já, desde o tempo do anterior, do Vilela, dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu? Como eu lhe falei, o projeto, ele era um projeto muito simples e ele tinha alguns defeitos. Por quê? Porque realmente é um projeto que, como eu falei, eu falo muito, tá? Mas vamos lá, na realidade é o seguinte, o que acontece? É um projeto que foi feito pelo próprio departamento, não sei qual departamento que fez, tá? E talvez não tenha sido com um profissional do ramo projetista. Então o projeto tinha algumas falhas, de drenagem especialmente, né? Bocas de lobo que não estavam contempladas em alguns pontos. E o mais importante de tudo é que o que aconteceu? Não tinha, o loteamento, ele não tinha, na maioria das ruas, guia e sarjeta. Permitam-me, falando tecnicamente, quando se faz uma obra de loteamento, alguma coisa, a primeira coisa que se faz é a guia e sarjeta, depois vai para o passeio, depois para a drenagem, para o passeio e para o pavimento. Então tinha invertido o processo aqui. Estava se executando pavimentação e passeio sem guia e sarjeta. E no meu contrato não tinha guia e sarjeta. E tanto é que o primeiro comunicado que eu fiz, já avisando a prefeitura no início de dezembro, que podia dar problema se não tomasse medidas imediatas a respeito disso, eu tive uma resposta da prefeitura, tem cópia aqui, dizendo o seguinte: olha, realmente a gente está sabendo disso, não tem guia e sarjeta. Aí até tem um comentário na própria documento, parece que eles tentaram na Caixa Econômica pôr, aí não conseguiram, bom, resolve, ficou sem a guia e sarjeta no contrato. Então, eu falei, no primeiro dia eu falei para isso para o prefeito: prefeito, o senhor já está, nesse momento, final de janeiro, a obra já estava se deteriorando. Eu falei: prefeito, se o senhor não tomar algumas atitudes drásticas aqui, o senhor vai ter problema com esse pavimento, prefeito. Realmente, entrou aqui, saiu aqui. Foram 5 meses, canteiro parado, equipamento parado, pessoal mobilizado, não recebia e ele não me escutava. Eu tive mais umas 2 ou 3 reuniões com o prefeito, e extremamente desagradáveis de novo, uma pessoa que eu
eu imputo, não posso falar nada da pessoa dele, né? É só algumas... comigo, ele foi uma pessoa muito mal educada. A gente sentava para conversar e ele fazia propósito de não olhar na minha cara. Ele ficava assim, lendo o jornal, eu conversando com ele, e geralmente tinha gente junto. O engenheiro Darcy participou, um senhor de idade, já o jurídico dele, acho que era o seu Benê, doutor Benê, eles participaram da reunião. Então, causava constrangimento. Eu percebi que as pessoas me ficavam constrangidas, porque eu falava sozinho. Eu falava e ia lendo o jornal. Ele lia assim, fazia assim, virava as páginas. Aí, cada 4 minutos, eu pegava assim, por cima do óculos, assim, como dizer assim, pô, meu, né? E continuava no jornal. Então, eu falava sozinho. Foi um relacionamento extremamente desagradável. Eu tenho 63 anos, tenho 40 anos de formado, minha empresa já tem 29 anos, a gente fez obras aqui na região, obras bonitas. Inclusive o túnel aqui, nós fizemos para vocês, recuperação de ponte, Taubaté, a gente tem uma meia dúzia de túneis rodoviários. A empresa que trabalha para o metrô, para a Prefeitura de São Paulo, órgãos grandes, Rio de Janeiro, Niterói, interior de São Paulo. Poucas vezes eu fui assim tão assim, como dizer, não digo desrespeitado, mas puta, que falta de educação. Não me lava na cara, sério, era uma coisa assim, eu não gosto de lembrar, me deixa chateado isso, tá? Bom, em suma, voltando, então o que acontece? Eu tenho todos os documentos, eu coloquei várias cartas para o prefeito, falando para ele, prefeito, e o que acontece? Cheguei a dar sugestões para o prefeito Rinco. Como lhe falei, aquela região de baixo da Avenida Joaquim Tomás era uma região baixa, onde tem muita água. Quando chega a época de chuva, a água praticamente ela supera a superfície. E eu falava para ele, todas as sugestões para ele, prefeito, vamos fazer o seguinte, porque ele começou cada vez mais a deteriorar a obra, porque não fazia nada pela obra. Deixou abandonada a obra, não mexeu nela. E eu tenho fotos, eu tenho um relatório assim de fotos e filmes, que eu gostaria, se vocês pudessem me marcar um dia, trazer e passar para vocês verem, para os senhores verem. Tá? Eu teria um prazer de trazer para vocês verem essas fotos que eu tenho. A forma que foi deteriorando essa obra. Uma coisa impressionante. E o que acontecia? Cheguei a propor várias vezes para ele, inclusive, falei, prefeito, para essa rua de baixo vai ser muito difícil pavimentá-la, porque não tem tratamento de subsolo, de subleito. Eu falava sozinho, né, porque estava presente, mas lendo o jornal. Prefeito, por favor, vamos fazer o seguinte, vamos propor a Caixa, prefeito, que a gente pegue esse dinheiro, recupere já o que está começando a deteriorar, entendeu? E o senhor faça o que o senhor tem que fazer. Tinha linha de ônibus que não tinha ponto, tinha caminhões de pôr de areia passando e dormindo no loteamento. Prefeito, vai acabar com a obra. Bom, resultado, ficaram 4 anos a obra dessa forma, durante toda a administração dele. Então, acabou a obra. Então, como eu falei, eu fiquei 5 meses com equipamento na cidade, tenho o campo canteiro de fotos, os equipamentos todos na obra, lá no loteamento, tenho notas de aluguel que fazia alojamento, pessoal mobilizado na obra, e não conseguia tocar a obra. E eu tentando, por mais que eu tentasse, não tinha retorno dele, eu falava sozinho, não tinha retorno. Aí chegou em maio, meu último documento foi o seguinte, desculpa, não consigo mais bancar isso, não recebia, e eu tinha 32% do contrato executado sem receber. Era 1.570.000 na época, das 2 medições que eu não tinha recebido. E aí eu fiz uma carta para ele dizendo o seguinte, não tem compra, eu não consigo mais sustentar essa obra parada, tá? E comuniquei que eu estava me retirando da obra, né? E aí o que aconteceu? Em janeiro ele foi me multar, porque eu não tinha feito o contrato. Então, voltando à origem da pergunta, da multa, né? É uma multa que eu acho que não é pouco, é muito questionável. A multa é totalmente questionável. E eu estou falando, eu tenho documentos, eu não estou falando isso. Basta ir lá, pega os documentos todos que eu estou falando, estão lá, estão todos os documentos lá. Então, quando recebe uma multa dessas, eu falo, meu Deus do céu, não acredito nisso aqui. Né? Então, realmente, volto a falar, eu como engenheiro, como uma pessoa racional, né, apesar de ter sido muito emocional aqui até agora, tá, eu digo o seguinte, é totalmente absurda essa multa. É totalmente... Deixa eu só... Ok, desculpa. Por gentileza, só para pegar esse gancho da multa, tá. O senhor se recorda com base no que foi aplicada essa multa? Houve algum laudo, algum relatório técnico? Alguém emitiu algum documento para que se chegasse à aplicação dessa multa? Olha... O senhor se recorda disso?
Não, pelo que me consta, na época foi feito um laudo pela própria prefeitura, foi feito um laudo, tá? E foi feito um laudo pela própria prefeitura e falando que a obra não era boa, papapi, papá, mas nunca acho, que eu lembro, nem menciona isso na carta, não. Até porque um laudo feito pela prefeitura me causa um pouco de estranheza, né? Mas eu fazer um laudo teu também da obra, né? Depois que foi efetuado... Mas desculpa, perdi acho que tomei bastante tempo de vocês. Não tem problema. Tá? Isso é muito bom para que sejam elucidados os pontos, né? Que porventura estejam controvertidos, então a gente necessita realmente dessas informações, né? Ok. Eu tinha que explicar o da multa, né? Sim. Então a multa é essa razão que eu fui multado. Tá certo. Senhor Cláudio, esse acordo firmado com a prefeitura, ele previu um aditivo, né? De R$851 mil, salvo engano. Isso. O senhor se recorda quais itens foram aditados? Então, vou fazer tudo de uma vez, só o senhor responde. Claro. Se teve planilha... Sim. E quem atestou essa planilha? Sim. Isso o prefeito sabia. Só isso que eu preciso para encerrar. Na realidade... bom, eu vou me estender de novo se eu contar agora por que eu fiz o acordo, né? Então vamos tentar responder direto. Sim, realmente o prefeito propôs isso, né? Na realidade esse aditivo foi o quê? Foi uma forma de a gente tentar recuperar a obra, tá? Na época o prefeito me chamou através do secretário de obras, primeiro falei com o secretário, ele falou que o prefeito queria, fui falar com o prefeito e ele me colocou na mesa a situação dele, eu coloquei a minha situação. E naquele momento a gente achou por bem, tá, que seria bom para a prefeitura, seria bom para a minha empresa e especialmente para o morador do loteamento, que era o mais importante de todos. Tá? E a gente partiu para isso. Então esse aditamento, na realidade, dos 851 mil, foi feito em cima, basicamente, tá, colocando o quê? O material, os pedaços que eu recuperaria da obra. Tá? Foi feito, eu lembro bem, acho que dava 21 mil metros quadrados, alguma coisa dessa faixa, tá? Então esse aditamento entrou dessa forma, a recuperação do pavimento, tá? Quem atestou essa planilha? Ela foi apresentada por quem? Nessa época quem fez a planilha foi a Secretaria de Obras. O senhor se recorda, o funcionário, o servidor? Olha, na época foi que eu me lembro, quem mostrou pra gente foi a engenheira Samanta, mas acho que foi ela que fez junto com o secretário, tá? Na época até porque na verdade a gente conversou um pouco como deveria ser feito isso, tá? Trocamos uma ideia, como eu achava que deveria ser feito isso, tá? E depois a planilha chegou nas minhas mãos pronta, tá? E essa negociação, tudo, obviamente, ocorreu tudo com a ciência do senhor prefeito? Olha, eu não posso garantir que ele tenha ciência, né? Porque foi feito realmente com pessoa de baixo, mas quero acreditar que sim, né? Evidentemente, tá? Por questões lógicas, imagino que sim, óbvio. Tá jóia. Da minha parte, estou satisfeito. Alguma pergunta, vereadora? Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. Sim. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e essa, de igual maneira, responder livremente. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Uma das engenheiras ouvidas aqui, salvo engano, uma arquiteta, ela fez menção a uma atualização da planilha do Panorama que teria obtido um valor de R$1.800.000. O senhor tem conhecimento disso? O que seria o custo para terminar? Olha, na realidade, na época, até acho que se foi colocado assim para mim, não lembro se foi o próprio prefeito ou se foi o engenheiro Claudinei que falou. Porque foi uma das formas que o prefeito na época colocou também isso para a gente, né? Ou seja, a administração colocou. Para recuperar a obra, tá, eu vou gastar isso. Então, sairia mais barato para ele fazer um acordo, uma composição comigo, tá, com a minha empresa, do que ele contratar alguém. Posso continuar? Não. Claro. Por outro lado, o que acontece? Olhando do lado da minha empresa agora, tá? Eu confesso que eu jamais imaginaria voltar a fazer essa obra, tá? É uma coisa que, se você perguntasse para mim há 2 anos atrás, qual é a chance de você voltar a fazer aquela Zapava? Não existe. Não existe, sinceramente não existe. Porque eu saí daqui muito chateado com o anterior. E quando esse prefeito me procurou, tá, ele fez essa colocação, ele falou: Cláudio, olha, quem está sofrendo é a população, que está com problema na obra. Eu aqui estou com problema, porque realmente eu tenho que devolver o dinheiro para a Caixa, porque a obra, né, quando a obra realmente não é concluída, ele tem que devolver o que tinha pago, né? E, por sua vez, do meu lado, o que eu tinha?
A empresa tinha, voltando aos valores, né, eu fiz, é bom deixar claro o seguinte, que essas medições que eu fiz no final de 2012, os serviços que eu fiz, eles foram atestados, não só pela prefeitura, como pela engenharia da Caixa Econômica. A Caixa, ela não dá o dinheiro assim. O engenheiro da Caixa, e são estritamente rigorosos. Os engenheiros da Caixa Econômica são conhecidos pela dureza que eles trabalham. Tá? Então, as medições tinham sido aprovadas não só pela engenharia da Prefeitura, do Secretaria de Obras na época, como também pela Caixa Econômica. Porque é aí que ela aportou. Ou seja, ela aportou o dinheiro após uma fiscalização em campo toda. Obviamente, os dinheiros vão ao campo antes de pagar. Então, eu não recebi esse valor. Era 1.570.000 e alguns quebrados. Volto a falar, era um valor razoavelmente grande para uma obra de pavimentação. Por que isso? Por obra de pavimentação pesa muito o material que eu tinha pago, os equipamentos são pesados. Então, esta era a minha situação quando a Prefeitura me procurou agora recentemente. Eu tinha uma ação, eu tenho uma ação contra a Prefeitura, a gente não consegue dizer nunca uma ação está ganha ou não, mas eu acho que estava muito bem andada, tá? Porque, sinceramente, né, nesse momento, se a gente se passar por um juiz, eu sou um juiz, a obra foi fiscalizada pela Prefeitura, aprovada, pela Caixa Econômica foi aprovada, a Caixa aportou o dinheiro e não me pagaram. Se eu sou juiz, fala, peraí, então é esquisita, não dá, né? Entendeu? É esquisito, né? Então, o que acontece? Eu sabia, aí tem uma ação. Só que, vamos ser assim, bastante realistas. Quanto tempo leva uma ação hoje nesse país? As minhas duas advogadas falaram o seguinte, Cláudio, na chance de receber 99%, só que daqui 15, 20 anos de precatórios de caça-pau. Foi o que o senhor falou para mim na época. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Diga. Quando o senhor fala que a Caixa Econômica também auditou, certamente foi pela REDUR, ou GEDUR, que é o órgão responsável aqui em São José dos Campos, por fiscalizar, via de regra, esses contratos do Ministério do Trabalho. Sim, foi São José dos Campos, eu lembro que era o pessoal de São José dos Campos. É o pessoal da eu não tinha contato com eles, mas era o pessoal de São José dos Campos. E foram 3 as medições... Desculpa, até porque o engenheiro da Caixa, ele faz questão de, quando o campo não quer ninguém da construtores, eles não têm contato com o cliente. São os engenheiros da REDUR. Sim. REDUR é um órgão dentro da Caixa Econômica Federal. Tá. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor disse que foram 3 as medições feitas, atestadas pela Caixa? Não, na verdade foram 5, né? 5. As 5 foram atestadas pela Caixa, Tá, só que as duas últimas que eu não recebi. Mas nenhuma houve glosa? Que eu lembro... Não, teve uma que teve glosa, sim, que eu lembro, que acho que foi a terceira medição. E daí foi descontado? Foi descontado, tá? Chegou uma carta para mim dizendo que está sendo descontado. Eu respondi o porquê daquela forma, mas foi glosado, uma vez foi glosado. Foi a terceira medição. Mas de resto, todas aprovadas? Não, o resto foi recebido normalmente. Desculpa, acho que eu não respondi sua pergunta, perdão, eu acabei... Não, minha pergunta era essa. Era essa mesmo? Era essa. Ok. Eu agradeço. Muito obrigado. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Lógico. Muito obrigado pela presença do senhor. Só queria ratificar uma coisa que eu coloquei. Seria de meu interesse, se vocês tiverem interesse em trazer um dia que eu tenha condições de mostrar as fotografias de tudo. Inclusive um detalhe, esses relatórios todos que eu tenho na prefeitura, todos, são 8 ou 9 pelo menos. Relatórios formais, técnicos, documentados fotograficamente e tecnicamente. Todos eles estão no processo, e se me desse a oportunidade, seria um prazer para mim vir um dia aqui e mostrar para os senhores as fotos da época, tudo o que ocorreu. Interessante. Acredito que oportunamente, né, os vereadores aí farão essa solicitação para o senhor, mas o que eu gostaria mesmo de ouvir do senhor é quando será entregue essa obra para a população do Panorama, que aquela população é sofrida, estão aguardando esse asfalto há muitos anos. Então, na realidade, eu volto a falar, para ser honesto, tá, a minha intenção era ter terminado essa obra no máximo em janeiro, fevereiro, mas nós tivemos, como eu falei, não só o problema da Sabesp, mas a gente está tendo, inclusive hoje, problemas de burocracia com a Caixa. Eu confesso que foi me explicado, mas eu não soube explicar o que é a Caixa, parece que ela tem uma burocracia interna, então a gente está demorando por causa disso. Tá? Mas pode ter certeza que eu sou o maior interessado com essa obra. Eu queria passar uma informação interessante. Eu tenho aqui, ó, 5 documentos. Documentos oficiais da Petrobras.
rapidinho. Aumento do material betuminoso, que é basicamente a minha obra. 1º de novembro do ano passado, 12%. 1º de janeiro, 8%. 1º de maio, 8%. 1º de julho, 8%. E agora, 1º de agosto, essa semana, mais, aqui é variável, 7%. 52% de aumento desde o dia que fiz o contrato até hoje. Eu me despeço dessa folha e deixo com vocês isso aqui, se quiserem. A massa asfáltica é o material que vai básico da massa asfáltica. Tudo bem? Posso até deixar com vocês, que é bem interessante. Então, insisto, eu sou o maior interessado nessa obra. É o mais rápido possível. Com certeza. Então, conforme dito, o senhor está dispensado, só peço que assine o termo de comparecimento. Obrigado. Boa tarde, senhora Cristiane. Tá. Perfeito. Tá bom. Senhora Cristiane, daremos início à continuidade do ato 10/2018, processo 81/2018. Cristiane Bohana Hayashi. Profissão fisioterapeuta. Nacionalidade brasileira, naturalidade de Jacareí. Correto. Senhora Cristiane, a senhora é amiga íntima ou inimiga capital do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges? Não, nem amiga, nem inimiga. A senhora tem algum interesse no resultado deste processo? Não. A senhora Cristiane Bohana Hayashi está compromissada e é obrigada a dizer a verdade sobre a pena de incorrer no crime falso de testemunho e poderá ser processada e condenada a pena de 2 a 4 anos nos termos do artigo 342 do Código Penal. A senhora compreendeu? Podemos continuar? Podemos? Se a senhora quiser deixar legado, pode deixar. Ah, não sei como é que deixa. Já está. Não, já está. já está. Acende a luzinha vermelha. Isso. Para facilitar para você. Obrigada. Senhora Cristiane, a senhora trabalha em qual setor? Eu estou como diretora de saúde. Diretora na Secretaria de Saúde? Isso, na Secretaria de Saúde. Tá. Há quanto tempo? Desde janeiro. Janeiro. A senhora tem conhecimento da contratação Caminho de Damasco? Tenho conhecimento. Não, sei que ela está contratada. A senhora participou de alguma reunião? Não. Sobre Caminho de Damasco? Não. A senhora faz parte de alguma comissão? Não também. Passo a comissão. Se algum dos membros, algum dos vereadores gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, você está na prefeitura como funcionária, comissionada ou você é concursada? Eu sou concursada. Desde quando? Eu entrei em janeiro de 2007. Foi no concurso de 2006. Tá. E desde janeiro eu estou como diretora, que é um cargo de comissão. E você, a sua função é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta, concursada como fisioterapeuta. Tá. E você não faz parte de nenhuma das comissões da saúde? Não. No momento, não. Então, você desconhece qualquer contrato que tenha sido feito? Não, eu sei que tem um contrato porque a atenção básica é gerida por uma organização social. Tem um contrato com a Caminho de Damasco hoje, mas eu não participei de nada, de nenhum processo. Tá bom, obrigada. Nada. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Não houve nenhuma participação de nenhuma reunião, alguma coisa assim, para a escolha dessa empresa? A senhora não participou de nada?
Da empresa Caminho de Damasco? Isso. Não participei. E da Provida? Da Provida, eu fiz parte da comissão de qualificação, né, e de seleção. Então, é muito bom a senhora abordar esse assunto, porque muito se perguntou aqui se a Caminho de Damasco tinha sido qualificada também, junto com a S-Provida. Uma vez que a senhora participou desta comissão, eu gostaria de saber se a Caminho de Damasco ela foi qualificada naquela ocasião ou não. Para ser sincera, eu não sei de cabeça, porque eu acredito que tenha sim. Acho que tem no processo, inclusive, da Provida, que é do outro que eu respondi, da outra SEI. Porque foram 9 empresas, né, que a gente avaliou, mas eu não sei de cabeça. Tá. Eu acredito que tenha sido sim. Senão ela não teria... Foi noticiado aqui, né, para a gente, inclusive foi até objeto de um decreto do prefeito, a anulação, né, a decretação da nulidade desse procedimento da OS Provida. Eu gostaria de saber se a senhora fez parte dessa comissão, que foi criada uma comissão para apuração, uma comissão especial de apuração de responsabilidade. E é essa comissão que chegou à conclusão de que houveram falhas nesse trâmite da contratação. A senhora participou dessa comissão? Não participei. A única participação minha foi na qualificação das 9 empresas que vieram, a gente qualificou 5. Só que eu me lembro, foram 5, dentro dos critérios da lei municipal e estadual. E no dia da seleção, que só compareceu a Provida. Mas a Caminho de Damasco também tinha participado dessa seleção ou não? Dessa qualificação? Que eu me lembro, eu acho que sim, mas eu não posso te dar certeza, porque eram várias OS e eu, de cabeça, não vou lembrar agora. Tudo bem. Muito obrigado. Nada, imagina. Eu nem lembro quais as empresas. A senhora tem conhecimento se todos os funcionários da Provida foram desligados através da contratação da nova empresa Damasco? Não sei como é que está esse processo, porque a Caminho de Damasco assumiu, né? E a Provida teria que fazer a rescisão do contrato. Então, nessa época eu saí de férias, né? Nessa transição eu acabei saindo, então eu não sei como é que ficou. Parece que está na Justiça, essa questão, entendeu? Está no Ministério Público ou no Ministério do Trabalho, alguma coisa assim. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e essa, de igual maneira, responder livremente. Cristiane, boa tarde. Boa tarde. Mesmo a senhora não tendo participado desse processo de escolha da Caminho de Damasco, a senhora tem conhecimento de algum detalhe do contrato hoje, tal como o valor? É o mesmo valor que a gente contratou, que a prefeitura contratou a Provida, é o mesmo valor. E esse valor é de mercado? Eu acredito que seja, mas na minha opinião, até já falei com a Kátia, que é sempre questionado esse valor, né? Eu, como técnica de saúde, eu acho que o valor ainda é baixo. Baixo? Porque se você pegar um contrato de 1.200.000 e dividir pela população de Caçapava, que assim, eu moro em São José, mas trabalho aqui. Então, eu quero o bem dos munícipes daqui. Meu comprometimento é com os munícipes daqui. E você pegar um contrato de 1.200.000 e dividir pelos munícipes de Caçapava, dá R$12 por mês para cada cidadão. Para englobar o que tanto? Engloba o que tanto esses R$12? Esses R$12 por munícipes engloba ter um ESF, que é um médico, uma equipe mínima, que é um médico, enfermeiro, auxiliar. Fora a equipe mínima, que tem um ESF, ainda a gente tem a mais, que é um fisioterapeuta e nutricionista, e a gente tem uma equipe ainda multiprofissional que atende, que é fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, psicólogo, farmacêutico. Então, assim, você pegar R$12, eu como técnica, né? Você pegar para um paciente no mês... Tá. Sem mais perguntas, obrigado.
A testemunha está dispensada, solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Tá, joia. Obrigada. Davi Alves de Lucena. Bom dia. Daremos continuidade ao ato 10 do processo 81/2018. Davi Alves de Lucena. Sim. Profissão assessor de relações sociais. Sim. Nacionalidade brasileiro, naturalidade Santa Isabel. Sim. Senhor Davi, o senhor é amigo íntimo do senhor prefeito municipal ou inimigo capital? Não. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Só a verdade. Então, senhor Davi Alves de Lucena, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Vereadora Reinalma? Bom dia. Bom dia. O senhor está prestando serviço na Secretaria da Cidadania? Sim. O senhor, qual a função do senhor na cidadania? Assessor de relações sociais. O senhor tem acompanhado o desenrolar do Centro de Dia do Idoso? Sim. O que o senhor pode nos informar sobre o Centro de Dia do Idoso? De que na gestão atual, no início, quando eu cheguei, houve um esforço da gestão para que a obra pudesse ser executada, concluída, e ao decorrer da caminhada não houve recurso para que pudesse se tocar o CDI. Mas, da mesma forma, foi feito todos os trabalhos para que fosse executada a obra. No decorrer, houve uma ideia, né, e de que busquei isso lá em São Paulo, de que pudesse ao governador, junto ao governador do estado, poder trocar de CDI para CCI, não mudando a função do objetivo, que era atender os idosos. Mas, mesmo não tendo ainda a resposta oficial, nós continuamos fazendo todo o trâmite que era necessário até a conclusão da obra. Eu sei que ela parou alguns momentos e foram retomadas por alguns problemas da construtora e por conta também de pagamento, mas ela foi concluída e nós estamos aguardando ainda uma resposta oficial do governo de São Paulo. O CDI é Centro de Dia do Idoso. Sim. Que foi o objeto do contrato. Sim. E o CCI atenderia parcialmente ou totalmente? É que o CDI é para o custo do CDI é muito alto, né? Quando a gente analisou o processo, na época em que foi esse pedido para Caçapava, era um momento ideal, político, financeiro do país. E não houve esse repasse, esse recurso. Então, tanto os municípios como principalmente Caçapava, houve a falta do recurso para tocar o CDI. Né? Então, esse é o motivo de não ter hoje iniciado. Né, o que nós analisamos. Não que não quisesse o equipamento, ao contrário, a gente buscou junto com a secretária, com o prefeito, junto ao secretário do Estado, para que pudesse tocar a obra de alguma forma, de algum jeito, só o custo que hoje era inviável. Tá bom, obrigada. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Okay. Bom dia, Davi. Bom dia. Eu tenho uma única pergunta para o senhor. Nesse período que o senhor está na prefeitura, está no município trabalhando, houve abandono
em algum momento, o abandono no sentido de vamos deixar para lá, não vamos mexer, não vamos tentar solucionar? Não. Mesmo esperando a resposta, todos os trâmites, a VCB, licença de funcionamento, tudo isso foi sendo providenciado. A segurança no local, inclusive estamos fechando agora câmeras de segurança para dificultar, né? Já houve furto lá, então nunca houve. Sem mais, obrigado. Bom dia. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Senhor Davi, muito obrigada. Obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor João. Tudo bem. Daremos continuidade ao ato 10/2018, processo 81/2018. É João Augusto de Faria Neto. Profissão engenheiro civil. Nacionalidade brasileiro, naturalidade Caçapava, estado civil casado. Senhor João Augusto de Faria Neto. O senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Então, senhor João Augusto de Faria Neto, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade sobre pena de incorrer no crime de falso testemunho e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Entendi. Podemos prosseguir? Podemos. Senhor João Augusto, quem fazia as medições dos serviços? As medições eram feitas por uma equipe na Prefeitura Municipal de Caçapava e pela Caixa Econômica Federal, que nós passávamos as medições para posterior pagamento. Qual foi a primeira medição? O senhor se lembra? A primeira medição da Caixa Econômica Federal foi num valor de... Foi há cerca de uns 3 meses atrás. Quando a contratada efetivamente ingressou na retomada da obra? A retomada da obra ela deveria ser feita a partir de quando a medição, se ela recebesse a medição do restante para a conclusão do serviço. E até ela, teoricamente, ela voltaria semana passada, mas assim que a Caixa pagasse o que ela tinha executado. E parece-me que esse recurso estava sendo liberado essa semana. O primeiro pagamento foi realizado quando? E de que forma está no acordo? O pagamento é de acordo com o andamento da obra. O que fosse executado seria feito de acordo com o serviço que foi executado. Como eu já falei, há uns 3 meses atrás. Por que não houve consulta ou manifestação da Procuradoria do município no acordo? Somente do secretário de Justiça? Eu não participei de nenhum acordo com relação ao que deveria ser feito ou não. A única parte que eu entro é na parte técnica, na execução do serviço. A execução do serviço tem que ser feita de acordo com o projeto que foi aprovado pela Prefeitura. A Prefeitura tinha todo o laudo e fazia defesa no sentido de inexecução e culpa da contratada porque houve decisão de inverter e reconhecer erro da municipalidade? Eu desconheço algum erro da municipalidade. O que eu tenho é um projeto em mãos que deveria ser executado de acordo com ele. Então, o senhor desconhece se ocorreu algum erro? Eu não relatei nenhum erro. Não houve nenhum erro. Então, estou perguntando para o senhor desconhece se ocorreu algum erro?
Não, se eu desconheço se houve algum erro, desconheço. Não teve erro. Existe no processo administrativo um laudo por empresa especializada contratada pela Prefeitura, atestando a camada menor de asfalto. Por que se fez acordo e pagou-se o aditivo ao contrato? Se sim, como foi feito o aditivo? Toda e qualquer execução de camada betuminosa de asfalto, ela tem que ser de acordo com o que está no projeto. Eu desconheci, houve alguma, foi em outras administrações, porque parece-me que tiveram alguns laudos no local em que anteriormente foi colocada uma camada mais fina de asfalto, porém essas camadas deterioraram ao longo do tempo. Quando nós pegamos para reforma desse pavimento, ela já estava deteriorada. Tanto que o que não deteriorou, o que não danificou, ele atende às normas do projeto. O senhor sabe nos informar se houve algum parecer sobre esse aditivo? Não. Aditivo. O senhor sabe informar também o percentual? Percentual de quê? Do aditivo? Do aditivo, não. Quais itens foram aditados? Na realidade, para que houvesse a execução da obra, que a obra ficou parada há muito tempo, ficou parada por um longo tempo. E aí houve necessidade da Prefeitura entrar com um recurso para poder viabilizar a obra. Por causa foram 8 anos que a obra ficou parada. E nesse período, nós fizemos um levantamento do material necessário para o bom andamento da obra, para que nós pudéssemos concluir o que foi deteriorado ao longo do tempo. E esse valor foi estimado até um valor bem alto, um valor de mais ou menos algo em torno de 1.800.000, e a Prefeitura, o prefeito, nós fizemos um estudo, analisamos e retiramos o BDI para que pudéssemos fazer a obra por causa dos recursos da Prefeitura. Foi isso para o início da obra. E esse valor que parece-me que foi lançado na época, ele foi pago e mediante o serviço já executado. O serviço que foi executado para recuperar o que estava deteriorado foi feito. Entendeu? E já constava na planilha inicial? Na realidade, para que pudesse ser feito o serviço, a gente teria que colocar um recurso para iniciar o que foi deteriorado, que foi quebrado. Só isso. Porque lá hoje, por exemplo, dentro daquele bairro, nós temos um projeto tipo para veículos de um peso moderado. E hoje a gente vê a presença de carros de grande porte, tipo carretas de 36 toneladas, com 4, 5 eixos, sendo que lá não pode entrar e tem uma placa que é proibida entrar. O senhor sabe informar quem atestou esta planilha? A planilha de reforma? Na realidade, não. A planilha de aditivo? Não. A planilha de aditivo eu não participei. Então o senhor também não sabe nos informar se o prefeito saberia? Não. No caso, eu creio que a parte que honestamente, eu não sei quem que poderia informá-lo, porque a minha parte é técnica, como eu falei, né? Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Tudo bem? Cláudio, não, João, perdão. João, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor disse que essa obra ficou 8 anos deteriorando. Isso é mais ou menos, ou acho que foi um pouco menos, né? Não, mais ou menos, na realidade... 12 a 16... 12 a 18, né? Eu não tenho certeza. Eu sei que no governo anterior a esse, a obra ficou parada. E anteriormente eu não posso dizer. Eu vi. Tudo bem, sem problema. Esse período que ficou contribuiu
para a deterioração? Uma questão óbvia. Sim. Sim? Lógico. Além do fato desses caminhões de grande porte, veículos de grande Contribuem. porte, de tudo. Tá. Contribuiu, sim. Numa nas oitivas que passaram por aqui, foi mencionado o fato, até mesmo pelo antecessor do senhor aqui, que é o Cláudio, que a obra se começa pelas galerias, pelas guias, depois vai para o passeio, para depois ir pelo asfalto. Nós não somos técnicos, então eu pergunto ao senhor, se for considerado dessa forma, quando da execução, não do projeto, em 2012, houve um atropelo? Eu acredito que não. Ou o senhor não tem condição de responder? Não tem condição de responder. O senhor mas não tiver, o padrão não tem... é esse mesmo. A execução é face as galerias, a base e depois que faz o pavimento. Tá, mas como o senhor era o senhor não era da execução, né? Não. Tá. E o senhor tem notícia de que houve, tem informação de que houve cobrança da Caixa, no sentido, cobrança ou uma pressão na Caixa para que se resolvesse, ou teria que ser devolvida a verba até então já paga? O senhor soube de alguma coisa nesse sentido? Eu soube que parece-me que se não executássemos o serviço, a Prefeitura deveria devolver e ainda era passível de multa. Sem mais. Obrigado. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Muito obrigada, Sr. João. De nada, disponha. De nada. 10/2018, processo 81/2018. Senhora Milena Nogueira de Moura. Profissão auxiliar de enfermagem. Isso, eu sou concursada como auxiliar de enfermagem. Nacionalidade brasileira, naturalidade Caçapava, estado civil solteira? Sim. Certinho? Senhora Milena, a senhora é amiga íntima ou inimiga capital do senhor prefeito Fernando Sidines Borges? Não, sou só funcionária. A senhora tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, senhora Milena Nogueira de Moura, a senhora está compromissada e é obrigada a dizer a verdade sobre a pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processada e condenada à pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. A senhora compreendeu? Entendi. Podemos prosseguir? Sim. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Boa tarde, Milena. Boa tarde. Você disse que é concursada. Desde quando? Olha, ano que vem vai fazer 20 anos que eu trabalho na saúde. E hoje você ocupa qual cargo comissionado? Eu sou chefe de setor de DST/AIDS. Você faz parte de alguma comissão ou fez da contratação da empresa Provida? Eu fiz parte da qualificação da Provida. Tá. E você fez parte também da comissão que apontou as falhas na Provida? Não, só da qualificação. Depois a partir daí já não fiz mais parte. Depois foi para fazer a contratação, essa parte burocrática eu não fiz parte. Do contrato diante, da comissão de acompanhamento, né? Também tem a comissão de acompanhamento, não fez parte. E a de instituição também não. A empresa Caminho de Damasco, ela foi qualificada também? Foi uma das qualificadas. Tá. Foi uma na qualificação, que foi feita por nós. E você fez parte da comissão que fez a contratação emergencial? Não, essa eu não tive conhecimento. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Milena, boa tarde. Boa tarde. Não sei se você se recorda, mas nesse procedimento de qualificação, que a Provida foi qualificada, você se recorda se essa empresa Caminhos de Damasco, se ela foi qualificada ou não?
Ela é foi uma das qualificadas. Tá bom. Quando a gente fez foi 5, ela foi uma delas. Só isso, obrigado. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Sem perguntas. A testemunha está dispensada. Peço apenas que assine o termo de comparecimento. Senhora Milena, muito obrigada. Obrigada. Aí eu assino. A senhora assina ali, por gentileza. Falta só o horário. Paulo. Boa tarde. Daremos continuidade ao ato 10/2018, processo 81/2018. Paulo Cardoso de Siqueira Júnior. Isso. Profissão professor. Isso. Nacionalidade brasileiro, naturalidade Caçapava, estado civil solteiro. Sim. Senhor Paulo, o senhor é amigo íntimo ou inimigo do senhor prefeito municipal Fernando Sidnis Borges? Sou amigo. Amigo. Sim. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, senhor Paulo Cardoso de Siqueira Júnior, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sobre a pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Sim. A comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renama. Você iniciou na prefeitura quando? Dia 16 de janeiro do ano passado. Você tem ciência que as obras da creche estavam paralisadas, da creche do Pinos de Iriguaçu e do Guamirim? Paralisadas não. Elas estavam, até 2017, né, estava com a Secretaria de Obras e estavam dentro dos trâmites, né, de alguns detalhes que precisavam ser finalizados. Então, no ano passado, no final do ano passado, eu com a dona Ana Maria, nós fomos até a creche, recebemos as chaves de todas as áreas da creche. Da creche do Pinos. Da creche do Pinos, isso. E então a gente começou a trabalhar dentro dos trâmites, né? Porque a gente recebe a creche, mas a gente precisa dos laudos, né? Dos laudos mais técnicos, como o da vigilância sanitária, que eu acompanhei, né? Que eu fui até a vigilância, solicitei junto com a supervisão, e até os próprios documentos que precisam, né, que dizem que a creche ela está apta, né, para funcionamento. E também trabalhamos dentro das documentações, que são as documentações mais pedagógicas, com a diretoria de ensino, dentro do SED, que é a Secretaria Digital. Então, assim, eu não digo que ela estava parada, porque ela estava sendo, nós estávamos trabalhando, posso dizer que a gente tinha uma atenção total para a abertura da creche Pinos. Então você, na sua palavra, você disse que a creche não está abandonada. Não, abandonada jamais. Até se você visitar a creche Pinos, os próprios funcionários que já estão lá, quanto a diretora, a OP, elas estão fazendo os trabalhos pedagógicos, né, que são os cantinhos, trabalhando com os próprios mobiliários que já recebemos. Então, sim, a creche ela está muito bonita, né? Ela está perfeita. E você tem conhecimento dos trâmites da creche, da Piedade, do Guamirim? Conhecimento, sim. Eu não sei assim lhe dizer as questões técnicas, né? Eu me recordo que quando nós entramos na secretaria, a informação que foi passada é que antes a própria Secretaria de Educação, ela tinha uma equipe que ela fazia toda o acompanhamento, né, da creche. E quando a antiga secretária, então, ela pediu para que, quando nós assumimos, que a Secretaria de Obras tomasse a frente, porque a gente não tem conhecimento técnico, né? Eu não tenho, tanto eu quanto ninguém lá tem conhecimento técnico para dar continuidade. E então a Secretaria de Obras assumiu, e a gente sempre acompanhando. Me parece que em fevereiro do ano passado,
era a data para estar pronta, né, mas ela não ficou pronta. E aí a gente verificou isso em março, tá? E em março já percebeu-se que a empresa ela tinha pedido algum aditivo e também um pagamento de serviços que foi realizado no aterro em 2016. E daí foram os trâmites ali, Secretaria de Obras, de Justiça. E acho que em novembro a empresa foi chamada para dar continuidade, né, acho que prorrogação do contrato. Só que a empresa não entregou os documentos e agora está a Secretaria de Obras e Justiça verificando a questão de uma licitação para uma nova empresa. Tá bom, eu agradeço. Sim. Viu? Da matrícula. Matrícula, vai começar a matrícula. Com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde. Boa tarde. O senhor fez menção à questão da creche do Pinos. Sim. Qual é a situação no sentido de atendimento à população hoje? O que está em curso? Já estão matriculados, não estão matriculados, vão ser matriculados? Sim, a gente está à espera da inauguração junto ao Estado. A gente está esperando só o Estado marcar uma data. E matrículas vão começar na semana que vem, né? Hoje foi decidido que as matrículas semana que vem, como já, graças a Deus, tudo já encaminhou certinho, os detalhes. Então, a partir de semana que vem já começam as matrículas. Está ótimo. Muito obrigado, senhor presidente. A testemunha está dispensada, solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Muito obrigada. Bom dia, senhora Raquel Cristina Garcia Pantaleão. Bom dia. Daremos continuidade ao processo do ato 10/2018, processo número 81/2018. Senhora Raquel Cristina Garcia Pantaleão, profissão advogada, nacionalidade brasileira, naturalidade São Paulo, estado civil solteira. Correto. Senhora Raquel, a senhora é amiga íntima ou inimiga capital do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges? Não. A senhora tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, a senhora Raquel Cristina Garcia Pantaleão, a senhora está compromissada e é obrigada a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processada e condenada a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. A senhora compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Vereadora Reinalma. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se você acompanhou essas tratativas da mudança do CDI para o CCI. Vereadora, eu entrei na municipalidade no dia 4 de janeiro deste ano. Então, na verdade, o que eu tenho visto é muito pouco de que já aconteceu, tendo em vista que o convênio foi assinado primariamente em 12 de dezembro de 2012, depois a obra se deu em outra gestão, e nessa gestão nós estamos em tratativas com a Diretoria Regional de Assistência Social, conhecida como DRADS. Eu, como assessora adjunta, não tenho nenhum papel político. Na verdade, eu trabalho mais com a parte jurídica. O que acontece? Recebemos 2 ofícios de lá, a fim de que nós pudéssemos expor quais os motivos pelos quais o convênio ainda não havia sido realizado. Desde então, demonstramos que o município não possui tanto o RH necessário, porque para o CDI é uma gama enorme de profissionais, assim como não possui os recursos ainda para funcionamento. As 2 respostas oficiais das quais eu participei
e confeccionei também, nós tratamos unicamente de matérias jurídicas. Quais são? A mudança do objeto do convênio, que seria do CDI para a CCI, e a extensão do prazo do convênio, que também é uma hipótese juridicamente legal. E o prazo do convênio, você sabe me dizer quando vence? Ainda não obtivemos resposta, mas o prazo venceria 30 dias após a entrega total do imóvel, que salvo engano, porque esses autos eles são muito extensos, infelizmente não os tenho comigo agora, se deu em fevereiro a entrega total do imóvel. Fevereiro deste ano. Obrigada. Tem algo que a senhora gostaria de acrescentar, senhora Raquel? Não, Excelência. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e essa, de igual maneira, responderá livremente. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Raquel, a denúncia, ela dá notícia de abandono de obra pública. Não só essa, algumas outras, mas no caso do seu setor seria essa. Esse período que a senhora está lá, a senhora pôde concluir que houve abandono, omissão ou qualquer determinação no sentido de que não se busque uma solução? De forma alguma. E agora eu falarei unicamente, de maneira específica, acerca do CDI, porque é a obra a qual eu tenho contato. Desde que eu entrei, todos os esforços têm sido a fim de conseguir verbas, conseguir juridicamente uma resposta para que aquele prédio seja utilizado da maneira como foi conveniado e da maneira correta. Infelizmente, nós estamos passando por uma recessão econômica que creio que não havia sido prevista nas outras gestões, mas acabou desaguando nessa. O prédio ele tem sido limpo, o prédio ele tem sido cuidado justamente para que não entre, não se torne alvos de pessoas que queiram habitar lá dentro. Então, de maneira nenhuma, ele tem sido desleixado. A configuração do Instituto do Abandono do Direito Administrativo narra o seguinte, que o prédio ele perde sua afetação, e nesse caso não é. Tá? Eu gostaria de deixar isso claro para todos, até porque é a verdade nítida aos olhos de todos. Se forem lá, verão que o prédio continua muito bem conservado e é visitado diariamente para que nada de mal aconteça a ele e ele possa servir a finalidade que sempre foi prevista. Sem mais pergunta. Muito obrigado. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento, senhora Raquel. Muito obrigada. Bom dia.